Os meios de comunicação de massa são esses que nos alcançam com facilidade. É o chamado sinal livre do broadcasting. Basta ligar a TV e lá estão os canais da televisão aberta brasileira. Essas TVs comerciais mantêm seus programas dentro de formatos específicos para não alterar os índices de audiência e, portanto, não decepcionar seus anunciantes. Jornal da Band em alta definição. Boa noite. Mas e as TVs que fogem desses formatos? Você conhece alguma TV comunitária? Não. Não, eu não conheço. Não, não conheço. Em casa pega o canal 13, né, da Way, e tem o programa Conexões com Carlos Bernardes, e tem o Ver TV do Lalo Leal, que passa também. Não, desconheço. E você tem ideia do que seja? Eu imagino que seja como rádio comunitária. Rádio comunitária eu conheço, a Rádio Favela, que é uma rádio que tenta abordar assuntos que interessam a uma comunidade respectiva. Bom, uma TV produzida pela comunidade. É meio isso, assim, não sei. Olha, TV comunitária, se não me engano, ela não tem fins comerciais, né? E são programas assim que discutem os problemas assim mais aprofundados da sociedade. Conhece alguma TV comunitária? Não, E você tem ideia do que seja? também não. As TVs comunitárias surgiram no Brasil nas décadas de 80 e 90 para tratar dos assuntos das comunidades que não eram abordados pelas grandes mídias, como as questões sociais de regiões não centrais das cidades e do país. E quem melhor do que a própria comunidade para falar da sua cultura, dos seus problemas e produzir seus programas? César Guimarães, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, explica como a TV comunitária abrange essas duas questões. Se entende por TV comunitária é uma televisão que não apenas é feita, voltada para um público específico, para uma comunidade específica, atingindo os valores, os princípios, as formas de viver dessa comunidade, os assuntos que interessam, mas eu creio que é sobretudo uma TV que também conta, na sua forma de produção, com a participação dessas pessoas da comunidade. Atualmente, são 4 os tipos de TVs comunitárias: as de alta frequência, as TVs piratas, as TVs de rua e o canal comunitário das TVs a cabo. A TV Pinel, criada em 96, é um exemplo de TV comunitária baseada nas TVs de rua. Ela conta com a produção dos pacientes, funcionários e psicólogos do Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, e busca mudar a imagem da loucura e dos loucos na sociedade. Parte dos programas é exibido no próprio Instituto e a outra parte é veiculada pelo canal Saúde da TV Educativa do Rio de Janeiro. Cada cidade tem direito, por lei, a um canal comunitário em TV a cabo. Em Belo Horizonte, foi criada através da Associação Comunitária de Informação Popular, em 1995, a TVC. Diretor-geral da associação e responsável pela fundação da TVC, Edivaldo Amorim Farias explica como foi o início desse trabalho. Eu tomei conhecimento da TV a cabo que estava no seu início, tinha acabado de ser criada aqui em Belo Horizonte. E esta TV era legal, mas não era o que o pessoal queria, porque era e continua sendo uma TV fechada, TV para quem pode pagar, quando a nossa turma pretendia fazer comunicação para o povo. Segundo Edivaldo, para o desenvolvimento da TV, eles contaram com a parceria de universidades privadas, prefeitura e outras instituições. Fomos obrigados para a sobrevivência da TV e criarmos uma produtora, onde se fazia a época de se filmava casamento. Hoje nós temos aí um portfólio de DVDs, aí estão vários DVDs feitos pela Lei Rouanet, que não fica a dever a produtora nenhuma do país. Muitas pessoas confundem TV comunitária com TV educativa. Luiz Henrique Batista, coordenador-geral da TV UFMG, explica um pouco qual a diferença entre elas. TV educativa, ela tem como obrigação, como o próprio nome diz, de fazer programas educativos, né? A Rede Minas em Belo Horizonte, a TV Cultura em São Paulo. Tem que ter essa preocupação. A preocupação editorial é diferente do canal comunitário. O canal comunitário, como a gente já disse, fazia programas da comunidade, problemas do bairro, problemas de saneamento, problemas de esgoto, água, luz, posto de saúde, tudo que está relacionado àquela micro-região. E os canais educativos não, eles já têm uma preocupação maior, é uma coisa que pega o estado inteiro, né? A abrangência do canal educativo é um pouco maior, então eles já estão mais preocupados com educar, né? A TV Cultura de São Paulo é um bom exemplo. Mas
A diferença, me parece, está na maneira dela encontrar o seu público específico, ou seja, é preciso que os programas eles nasçam de alguma forma de uma certa interação com a vida da comunidade. E ela pode incluir, me parece que não é obrigatório também, há muitas experiências, mas ela pode incluir perfeitamente a participação mesmo das pessoas da comunidade que participam fazendo os programas, inclusive com formatos diferenciados. Até mesmo a partir da programação da TVC, vemos que as diferenças entre TV comunitária e educativa não são totalmente claras. Parte de sua grade conta com programas educativos, como debates, curta-metragens e divulgação de novos artistas da música mineira. A TV também apresenta programas de entretenimento e produções de outras emissoras e instituições, como o Tribunal de Justiça. Uma produção de interesse público pode ser o entretenimento, pode ser futebol, pode ser um debate político, uma movimentação estudantil, tudo que diga mais respeito ao interesse da comunidade. Não se alguma associação, alguma entidade, algum sindicato pretende fazer um programa aqui, depois de ajustados, colocados isso, falar, ó, nós temos a legislação, estamos sujeitos a isso, estamos obrigados a isso, não podemos passar disso e tal. Fora isso, quem faz o programa é responsável por ele, inteiramente livre. As TVs comunitárias não possuem fins lucrativos e são mantidas através de apoios culturais, de financiamentos de projetos e de parcerias institucionalizadas. Elias Santos, coordenador da Rádio FMG Educativa e professor de comunicação social, atenta para a necessidade de uma regulamentação dessas TVs. Você tem grupos políticos que têm interesses X, que ocupam um espaço na TV comunitária. Isso é muito ruim. Não que não possa ter, mas o ideal é que, se tem um grupo X, que tem um grupo Y, um grupo Z, mas nem todos os grupos têm esse poder econômico de produzir um programa, de ocupar um espaço na grade da TV comunitária. Eu só acredito nessa regulamentação feita pela sociedade. Eu, sinceramente, eu não acredito que se a gente tiver uma legislação, por mais específica que ela seja, objetiva que ela seja, falar, esse tipo de programa pode, esse outro tipo de programa não pode. Eu acho que isso não funciona. Caso, por exemplo, de canal educativo, não poderia ter comerciais. Tem vários canais educativos de rádio e de televisão que põem comercial no ar e ninguém fiscaliza isso. Já Edivaldo Amorim acredita que alguns pontos precisam ser mudados na legislação. É um absurdo. Como você faz TV comunitária se nós somos proibidos da propaganda comercial? Se não temos verba de ninguém, nunca tivemos. Se não temos outra fonte de receita, fica difícil você fazer, e ainda mais transmitindo por uma TV fechada. Afinal, será que as TVs comunitárias cumprem seu papel? E as novas mídias, como influem nesse tipo de produção? Parece-me que o que está em jogo é uma tentativa de produzir diferentes tipos de programa, não precisam ser apenas de natureza jornalística, pode ser programas ficcionais, enfim, mas que alcancem o seu público de uma outra maneira que as mídias massivas. Com essa expansão das novas mídias, com as facilidades de novos modos de produção, são os sujeitos dessas próprias comunidades que passam eles a dar conta da sua própria experiência.